Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar através desse estudo. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento e a capacidade de gravar e de aplicar na nossa vida os Teus princípios. Nós oramos e clamamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então vamos a mais um estudo. Hoje eu quero falar sobre evangelho, de uma forma bem simples e clara. Evangelho. A palavra evangelho significa boas novas, notícias boas, não é? Notícia nova, diferente de tudo o que já ouvimos e vivemos. Diferente de tudo o que ainda ouviremos e veremos nesse mundo. Então, o evangelho são boas novas. Quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, estavam alguns pastores de madrugada cuidando do seu rebanho. Então, um anjo apareceu para eles e falou com eles. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 10 a 11, está escrito assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova, evangelho, né? De grande alegria, que o será para todo o povo, para todos. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu vos trago boa nova, eu vos trago evangelho, lá do grego, evangelho, boa nova, ou boas novas. Evangelho significa boas novas. Aí quando nós vemos Jesus já pregando, lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, está escrito assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, as boas novas do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então Jesus pregava as boas novas, a boa nova, o evangelho. Quando nós vamos em Lucas capítulo 16, versículo 16, olha como que é fácil de guardar. Lucas 16, 16 está escrito assim: a lei, que é a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, a lei e os profetas, que é a Tanakh, que é a Bíblia do Antigo Testamento dos judeus, a lei e os profetas vigoraram, duraram, perduraram, permaneceram até João. Até João. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, tem sido anunciado o evangelho do reino de Deus, as boas novas do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, a partir de João, passou a ser pregado o evangelho do reino de Deus, e Jesus veio pregar o evangelho do reino de Deus, as boas novas. Quando nós vamos lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, fala: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Aí quando nós vamos lá na carta aos Hebreus também, mas no capítulo 10, versículos 19 a 20, está escrito assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Novo e vivo caminho, boas novas pelo novo e vivo caminho, Jesus, o Evangelho, o Verbo humanado, o Verbo encarnado. Agora é através das boas novas que vem através de Jesus, que é o Verbo vivo. Boas novas pelo novo e vivo caminho, Jesus, o Evangelho, o Verbo encarnado. Quando nós vamos em Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: porque o fim da lei, da Torá, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo.
Agora nós estamos em Cristo, não na lei. Nós estamos agora nas boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele era judeu. Saulo de Tarso, né? O seu nome era Saulo de Tarso, passou para Paulo. Paulo, apóstolo Paulo, ele era judeu, ele era fariseu, ele era um homem íntegro na lei do Antigo Testamento, nas leis de Moisés. E quando ele teve uma experiência com Jesus, quando ele conheceu Jesus e conheceu o Evangelho de Jesus, lá em Romanos, capítulo de número 1, versículos 16 e 17, ele escrevendo aos Romanos, ele disse: pois não me envergonho do Evangelho, das boas novas, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele fala primeiro do judeu, depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nas boas novas, não na Torá, na Tanakh, na lei, nos profetas, mas no Evangelho, não é? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Por isso que nós vimos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora é através de Jesus, o Evangelho vivo, a palavra, o Verbo encarnado, não é? As boas novas de Deus para nós. O Evangelho é a vida de Jesus, o próprio Jesus. Quando conhecemos o Evangelho de Jesus, não segundo ninguém, nem segundo religião, nem denominação, mas o Evangelho puro, aí conhecemos de Deus, conhecemos a Deus, o seu amor e o seu plano para todos nós, que são as boas novas. As pessoas dizem ser evangélicas, mas estão divididas pelas doutrinas denominacionais, né? Se lessem apenas o Evangelho de Deus, não estariam divididas por causa das doutrinas e interpretações de cada denominação. Não é comum dizer eu sigo Jesus e o seu Evangelho. As pessoas não dizem eu sigo Jesus e o Evangelho. Elas sempre respondem firmes e com orgulho: sou batista, metodista, presbiteriano, adventista, assembleiano, católico, carismático, renovado, tradicional, testemunho de Jeová, mórmon, kardecista, etc. As pessoas não dizem eu sigo o Evangelho de Jesus. Não, eu sou de tal denominação, eu sigo esta denominação, não é? São são infinitas denominações e religiões, não é? A palavra cristianismo passou a existir a partir de Constantino, no século IV, mas o povo seguia Jesus, porque o caminho, a verdade e a vida não é religião, não é denominação, é uma pessoa que é Jesus. E o povo seguia, antes os discípulos seguiam Jesus e pregavam Jesus, as boas novas do Evangelho de Jesus. Mas aí apareceram as pessoas inventando as religiões, criando as religiões, né? Parece muito certo e bonito quando as pessoas dizem eu sou de tal denominação, mas está errado. O Evangelho é um só. O Evangelho é um só, então não é segundo tal denominação, não é segundo os batistas, segundo os metodistas, segundo os presbiterianos, não é segundo ninguém. O Evangelho é segundo ele mesmo, porque o Evangelho é de Jesus, não é de ninguém. Muitos seguem e defendem pensamentos, filosofias, ideologias que são totalmente opostas, contrárias às boas novas de Jesus, que é o Evangelho de Jesus. Será que nós estamos entendendo isso? O Evangelho é um só. Não há nele nenhuma chance de variação, de acréscimo ou diminuição, porque o Evangelho é o próprio Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nem Deus Pai, Criador, nem Deus Filho, Jesus, o Salvador, nem Deus Espírito Santo,
o vivificador, inventou, deu dica ou aconselhou sobre ter ou seguir qualquer religião ou denominação. As religiões são invenções humanas e não de Deus. As religiões e as denominações. Nós temos que pregar o evangelho e nada acrescentado por causa da denominação ou da religião. Lá em Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento, no Velho Testamento. Olha o que ele fala. Aqui, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Ele fala assim: tomara houvesse entre vós quem feche as portas do templo, para não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Quem dera alguém fosse e fechasse as portas do templo. Salomão quis edificar um templo, e Deus falou: mas quem pode edificar um templo para mim se eu sou eterno? Mas como edificar, Deus falou: então esse lugar será para lugar de oração, de comunhão e de mais nada. É de estar comigo. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando os discípulos e até os fariseus mostraram para Jesus o templo em Jerusalém, olha que suntuosidade, que coisa maravilhosa, ele falou: não ficará pedra sobre pedra. Porque isso tudo é invenção do homem. E aí as pessoas pensam que só pode buscar a Deus lá, numa casa, quando Deus é espírito e Deus está em todo lugar. Deus não está interessado em religiosidade, em rituais, em sistemas religiosos, em performances de cultos ou de louvor, de adoração, porque toda essa dinâmica precisa ser do Espírito Santo de Deus e não de nós. Não somos nós que criamos a dinâmica do Espírito Santo. É Ele quem faz isso, quando nós nos rendemos a Ele de todo o nosso coração. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, quando Jesus fala com a mulher samaritana, encontra com a mulher samaritana, ele fala para ela: Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque ela perguntou: os nossos pais falam que temos que adorar no Monte Gerizim, aqui, e vocês dizem que é em Jerusalém. Onde que tem que ter o lugar de adoração? É em qualquer lugar. É em qualquer lugar. Porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49, Jesus está dizendo: porque eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu estou falando aquilo que o meu Pai me disse para falar. Então ele estava em unidade com o Pai. Ele não estava falando nada dele mesmo, mas ele estava levando as boas novas do próprio Pai, não é? E lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, está escrito assim: quando, pois, vier o Consolador, Jesus falou, quando, pois, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai. Olha, eles estão unânimes, eles estão unidos num só plano, num só propósito, num só pensamento, numa só forma de falar. Quando, pois, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar a mesma coisa. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, ele fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, as boas novas, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
não falará de si mesmo. Os três são um, eles falam a mesma coisa, eles não mudam, mas as religiões não, as denominações não, porque na minha denominação é assim, na minha denominação nós fazemos assim. Não, é no Evangelho de Jesus é assim. Então não existe denominação, não deveria existir denominação nem religião, somente o Evangelho de Jesus. Nós precisamos seguir Jesus e o seu Evangelho, não é? Aí as pessoas ficam, os espirituais ficam dizendo, inventando lorotas evangélicas para acrescentar no Evangelho de Jesus e criar cada vez mais confusão e religiões, denominações diferentes. E o povão todo vai atrás, porque não tem conhecimento. Olha o que Paulo fala escrevendo aos Gálatas, o que ele diz lá aos Gálatas no capítulo de número 1, versículo de número, deixa eu ver aqui, do versículo 6 em diante, do 6 ao 9, ele fala assim: admira-me, eu estou impressionado, admirado, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos anunciado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Qualquer coisa que é acrescentado ou tirado do evangelho, seja anátema. Por isso que não tem nada que existir denominação nem religião. Nós temos que seguir o Evangelho, porque o Evangelho é uma pessoa, é Jesus, não é religião, não é denominação. São as boas novas de Deus para a nossa vida. Quando nós vamos na primeira epístola de João, primeira carta de João, preste atenção nisso aqui. Primeira carta de João, lá pertinho de Apocalipse, não o Evangelho, mas primeira carta de João, no capítulo de número 1. Não, capítulo de número 5, perdão. Capítulo de número 5 da primeira carta de João. Prestem bem atenção nisso aqui. Capítulo 5 da primeira carta de João, versículos 7 e 8 diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. O Pai, a Palavra, que é o Verbo, que depois se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus. O Pai, a Palavra é o Espírito Santo. E esses 3 são um. Por isso que eles falam a mesma coisa. Não é? Eles não são como as denominações e as religiões, que cada uma fala de Deus, mas cada uma fala de um jeito, de uma forma, e falam coisas diferentes. Não. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, que está na igreja, a água, que é a palavra, por isso que Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, e o sangue, que é o sacrifício de Jesus que nos purifica. E os 3 são unânimes num só propósito. Os 3 falam a mesma coisa. Jesus disse: o que eu falo eu ouvi do meu Pai, e o Espírito Santo vai repetir tudo o que é do Pai e vai testemunhar de mim. Não, aí ficamos nós. Não, porque eu batista, eu tenho essa forma, essa linha de pensamento. Eu metodista, eu tenho essa linha de pensamento. Eu presbiteriano, eu católico, eu espírita, eu sei lá o que é, eu tenho essa linha de pensamento. Não, a linha de pensamento é uma só. É o Evangelho de Jesus, as boas novas. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Ele fala: ninguém vem ao Pai, porque Ele é o próprio Pai. E é o Espírito Santo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o Evangelho é um só. As boas novas do Pai.
O Pai fala das boas novas. O Filho fala das mesmas boas novas. E o Espírito Santo testifica das mesmas boas novas, que é o Evangelho de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, Jesus orando ao Pai, ele fala assim: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, nós precisamos ser um com a palavra, um com Jesus. A lei e os profetas duraram até João. O fim da lei é Cristo, então agora é Cristo. Agora é o Evangelho. Nós não temos que ficar inventando modas, inventando nada, porque a lei e os profetas duraram até João, e o fim da lei é Cristo, então agora é o Evangelho. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, agora é através de Jesus. Por isso o Evangelho é um só, não segundo a nada, não segundo ninguém. O Evangelho é o próprio Jesus, o Verbo encarnado. Lá em Marcos 16:15, Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não disse pregai a Torá, pregai a Tanakh, pregai os próprios. Não, pregai o Evangelho. O Evangelho. Precisamos conhecer apenas o Evangelho. O Evangelho é Jesus encarnado, é o próprio Deus, é Deus. São as boas novas de Deus para nós, para tirar toda a complicação e perturbação de religião, de denominação, e de rituais e de performances que são exigidas. Quando Deus é Espírito, para pregar o Evangelho, não precisamos fazer cursos de homilética, hermenêutica, teologia sistemática, doutrinas, religiões, etc. Precisamos apenas conhecer as boas novas, o Evangelho. Eis que vos trago boas novas. Para que confundir e complicar, se podemos simplificar e clarear? Meus irmãos, que Deus nos ajude a entender esse novo e vivo caminho através do Evangelho, das boas novas de Jesus, através de Jesus. A única coisa que nós precisamos conhecer é Jesus, através dos seus ensinamentos, das boas novas, através do seu Evangelho. Boas novas, que Deus nos ajude a entender e a colocar isso no nosso coração, na nossa mente e no nosso estilo de vida. Não é o caminho, a verdade e a vida não é religião nem denominação. É uma pessoa que se chama Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.